Fala, adoradores de coisas nichadas que ninguém dá a mínima. Aqui estou eu novamente para responder vossas dúvidas, questionamentos, para termos aquele debate cultural ou mesmo para trocar umas ofensas, né? Então, bora sortear as cartinhas para ver que tipo de polêmica terei que responder hoje. Começando com Diego Pontes, um cara gente boa que conheci no meio tokusatsu. Ele comenta no vídeo que fiz sobre o delírio coletivo do medo da vinheta do Supercine. Ele comentou que esse tema foi assunto no canal Aprofundo, cujo apresentador falou de fatos históricos com boa pesquisa em estudo comportamental. Que eu me aprofundei e não fiquei na discussão vazia e me parabenizou por abordar o assunto contextualizando com a época e com outros programas televisivos. E também por não ter ficado naquele hate à Rede Globo calcado em picuinha política. Fala, Diego. Obrigado, mano. Eu realmente fiquei com receio que esse vídeo acabasse se tornando pura divagação e que parecesse um assunto legal apenas na minha cabeça. Mas fiquei feliz pela recepção positiva. Eu cheguei a assistir esse vídeo do Aprofundo. Ele focou bastante no conhecimento musical, ele até tocou dando exemplos de acordes consonantes e acordes dissonantes. Mas eu não sei tocar nada além de campainha, é claro. Pensou que eu ia falar o quê, hein, ô mente suja? Então eu acabei apenas dando uma pincelada nessa parte mais teórica e fiquei mais nas experiências pessoais, contextualizando o período e tal. Tentei trazer um aspecto de crônica. Não sei se fui bem sucedido nisso, mas ao menos parece que gostaram do resultado. Agora sobre o hate e a Rede Globo, devo falar que meio que sempre tive certa bronca da Globo. Desde os meus 4 anos me lembro que já ficava irritado por todo mundo sempre querer deixar a TV ligada na Globo. Na casa da minha avó, parecia que só existia a Globo. Na casa das minhas tias, em qualquer bar com televisão ou em qualquer sala de espera de clínica, sempre ligado no Plim Plim. Quem já não ouviu a rodo aquela famosa frase: põe no 5. Claro que isso em São Paulo, aqui para sintonizar a Globo era o canal 5, o que muda de estado para estado. E na minha perspectiva da época, o SBT, a Manchete, a Cultura tinham programações bem mais interessantes que a Globo. Na minha casa, durante minha infância e adolescência, época que ainda a TV aberta tinha relevância, o canal padrão não era a Globo. Acho que o canal que a família mais assistia no geral era o SBT. Mas agora que minha mãe é aposentada, ela começou a ver todas as novelas da Globo. Agora sobre essa bronca por questões políticas e ideológicas, a real é que a Globo sempre foi uma bosta. Digo, óbvio que foi uma emissora de enorme legado na telecomunicação brasileira, que teve sim programas marcantes, teve novelas boas e fez parte de nossas vidas. Mas a real é que a Globo sempre foi oportunista, demagoga e sim, sempre foi manipuladora. E óbvio que a Globo não é a única emissora que manipula a população. O que tinha de adolescente classe média com mentalidade ditada pela MTV não é brincadeira. Mas sem dúvida, a Globo era mais competente em ditar a opinião pública. Pra ter uma ideia, qualquer candidato a cargo alto político tinha que puxar o saco do Roberto Marinho para que a Globo não destruísse sua campanha política. Há anos atrás, a Globo era odiada pela esquerda. Afinal, foi uma emissora conivente com a ditadura. Inclusive, tem aquele documentário da BBC que fala sobre a influência e poder político da emissora no Brasil. Mas aí o brochonarista otário descobriu que a Globo é uma bosta só agora, só por criticar seu político de estimação e por não apoiar as loucuras que defendem. Até poucos anos a esquerda chamava a Globo de golpista devido ao episódio do impeachment da Dilma. Mas agora a Globo paga de progressista, adora ficar sinalizando virtudes, se auto-intitula o embaixador do jornalismo de qualidade. Mas várias vezes vemos matérias tendenciosas, eles tentando abafar abusos que acontecem ali dentro, fingem se preocupar com diversidade, mas há poucos anos fizeram uma novela sobre japoneses com atores globais fingindo ser orientais. Sendo que no Brasil existe uma comunidade nipo-brasileira enorme e diversos artistas. Mas eles não queriam dar destaque real a um asiático. O próprio ator Carlos Takeshi, o dublador de Jaspion, só era escalado em novelas apenas para ser o japonês estereotipado ou no máximo um empregado. Inclusive, a Globo ajudava a perpetuar preconceitos religiosos, principalmente contra religiões como Umbanda, mas depois virou moda fazer um monte de novela com temática espírita, né? Agora os brochonaristas chamam a Globo de petista,
mas esquecem que o Collor ganhou a eleição muito graças a eles, com direito a um debate totalmente manipulado para prejudicar o Lula e beneficiar o Collor. Antes a esquerda odiava a Globo, agora os cirandeiros virtuosos romantizam a emissora, se esquecendo completamente tudo que a Globo representa e já defendeu. Enquanto os brochonaristas a chamam de Globo lixo, lacradora, e parece que só se deram conta de sua manipulação agora. Aí o imbecil cujo ápice argumentativo é dizer faz o L, acha que destruindo a Globo acabará com toda a manipulação existente no país. Mas não se dá conta que ele mesmo já é um gado manipulado, preso em uma bolha, vivendo em um mundinho de plástico criado pelos algoritmos das redes sociais. A Globo é apenas oportunista, vai sempre pular pro galho que achar mais conveniente. Agora o Roberto Lima comentou no vídeo onde faço o dossiê da Tokunet, falando sobre os fanboys mais otários do meio tokusatsu. Gente sem noção tem em todo lugar, eu só ignoro, são uma minoria com opiniões que não concordo, e tá tudo beleza. Mas saquem a jogada desse vídeo. Vou falar mal de todo mundo para eles comentarem e ganhar engajamento e relevância em cima do ódio. Nossa, o cara acha que é sábio demais. O senhor exemplo de maturidade. O fato de você não questionar ou rebater todo tipo de asneira que falam por aí não te torna maduro. Só significa que você é frouxo. E tá tudo certo, direito seu ser um frouxo. Mas não venha cagar regra e agir como se você fosse um modelo a ser seguido. Aliás, já é um tanto paradoxal seu comentário, já que diz apenas ignorar tais opiniões na qual não concorda. No entanto, se deu o trabalho de vir comentar aqui para tentar desqualificar a pauta que levantei. Pra mim só parece que a carapuça serviu, mas veio pagar de sensatão só pra não parecer que sentiu no seu redondo. Meu irmão, tô cagando com essa porra de ver números pipocando na tela, tô cagando em ser famosinho. Se eu me importasse com isso, eu estaria falando de coisas que estão em alta no algoritmo. Faria mais um desses canais geek infantiloide, ia ficar soltando shorts a rodo. Em vez de ficar falando de tokusatsu, anime velho e de um monte de coisa nichada que ninguém se importa. Eu apenas falo sobre o que gosto, critico o que me revolta, e se não for para fazer um conteúdo minimamente caótico, eu nem abriria o canal. Agora, se opiniões ácidas fazem dodóizinho no seu ouvido, basta ir para qualquer outro canal que replica narrativas engessadas e opiniões pré-estabelecidas, em vez de vir cagar regra e ditar que tipo de assunto é relevante ser debatido. E o cara tá de brincadeira em falar como se tais visões merdas fossem replicadas por minorias, como se não existisse muita coisa problemática na Tokunet e que tudo isso não deva ser criticado. Vai lá viver na sua frouxolândia e não enche o saco. Agora o Detes007 comentou no outro vídeo respondendo perguntas em que falei sobre a polêmica do Stellar Blade. Ele começa elogiando o vídeo, dizendo que concorda com quase tudo, mas que fiz uma falsa simetria entre os Wokes e os incels brocha, já que a maioria que discorda dos Snowflakes não estão nessa panela mais extremista. Ah, entendi. Então a parte em que critiquei os moralistinhas castrados detentores de todas as virtudes, os quais gosta de chamar de Wokes, estava 100% certo. Mas quando critico o outro lado, aí não, falsa simetria. Não vou passar pano pra grupinho hipócrita nenhum. Evidente que nem todo mundo que defende Stellar Blade são os completos dodóis da cabeça, e o mesmo vale para algumas pessoas que acham que o jogo ultrapassou a linha do bom senso. Não dá pra fingir que a sociedade não é machista. Basta ir em qualquer fórum ou conversa sobre Stellar Blade pra ver o nível de radioatividade. Gente que age como se a única função de uma mulher é ser bonita e satisfazê-los. Eu gosto de Dead or Alive e suas personagens femininas. Mas caralho, tenta conversar com os caras que curtem o jogo. A única coisa que são capazes de falar é do quanto a personagem tal é gostosa. Sempre que sai uma personagem feminina em jogo, o debate central gira em torno da gostosice ou falta de gostosice da mesma. Aliás, basta assistir um pouco desses canais anti-lacração aí, que verá a rodo todo tipo de groselha dito por caras que fazem muito esforço pra gostar de mulher. Não sou contra ter jogos sacaninhas, não sou contra uma libidinagem, nem contra personagens sensuais.
mas sou contra essa mentalidade de agirem como se mulher se resumisse apenas a um pedaço de carne. Eu mesmo já fui cuzão com muita garota. Me arrependo disso e espero ter me tornado alguém um pouco melhor. Mas lembro de já na faculdade me revoltar com os colegas mais velhos que tinham os papos tortos de se gabarem de trair a esposa, mas acharem inadmissível levar chifre. Ou compartilhar um vídeo com alguma mulher falando sobre algo importante e aparecer algum maluco comentando: "Nossa, que ruiva gata! Nada do que ela disse importa, né? Só importa que ela é bonita." Na moral, eu odeio essa conversinha imbecil de taxar como masculinidade tóxica qualquer personagem ou indivíduo que seja másculo, decidido, bom de porrada, tenha uma fala firme. Não tem nada de errado com tais características, mas é inegável que a masculinidade foi construída no decorrer dos séculos de forma extremamente problemática. O que se vê de cara aí falando como se ele fosse um puta pai, dizendo: "Eu nunca deixo faltar nada pros meus filhos." E tudo que faz é pagar uma pensão michuruca, enquanto a mãe sim tá lá cuidando e educando essa criança. E ainda fala que a mãe está luxando com a pensãozinha dele. Afinal, ela é mãe, portanto não tem direito de cuidar do cabelo e de fazer as coisas que gosta, né? Aí você vê os caras postando esse meme aí: "Não tem nada de tóxico em sua masculinidade." Mostrando os caras fortões, fazendo serviços que conotam a ideia de virilidade, o bombeiro, o cara com toras de madeira. Mas vai ver quem compartilha isso geralmente são os bundões que nunca resgataram uma criança de incêndio, que fecha o cozinho se trombar com uma loca na periferia e que mal trocaram socos na vida. É tipo o Paulo Cogos lá que anunciou que vai dar aula sobre virilidade. Mano, a Vera Verão tem mais virilidade que o Paulo Cogos. Veja lá como fala, a sua acididade tá... E se o cara realmente precisa de um curso pra aprender a ser viril? Tenho más notícias. Agora o tio Gil, que fica mudando de apelido toda hora, perguntou: "O que acha da polêmica do samurai negro em AC?" Sim, tenho mau gosto de usar sigla. Pelo que vi, até o pessoal do Japão gostou disso. Queria ouvir sua opinião. Essa história de ficar usando sigla foi referência a um vídeo que zoei a geração Z naquela época das polêmicas das coisas que o jovem acha cringe. Então fiz uma lista de coisas crinjolas de jovem. Até porque o jovem tem que acabar. E uma dessas coisas é a mania de jovem falar tudo em sigla. Como se tivéssemos a obrigação de saber que porra eles estão falando baseado somente nessa combinação de letras. Agora até pra falar um foda-se colocam um FDS. Se fuder, meu irmão. Até tira o impacto que o foda-se deveria ter. E só pra constar, SNK é a desenvolvedora de jogos. Shingeki no Kyojin é o meu pau de óculos. Mas enfim, pelo contexto eu saquei que estava falando de credo, um assassino. Na real, estava relutante em falar sobre isso, porque as pessoas simplesmente entendem o que querem entender. Sempre vai ter algum arrombado que vai distorcer o que eu disse pra me rotular de racista, ou de lacrador, ou seja lá o que for. Mas enfim, a real é que sempre caguei pra Assassin's Creed. Não dou a mínima pra essa franquia, então seja qual fosse o tema, não iria jogar de qualquer forma. Mas essa discussão do samurai negro está coberto de hipocrisia por todos os lados. De um lado, pessoas querendo mascarar seu racismo, usando toda a sua preocupação com fidelidade histórica em joguinho como desculpa para reclamar de um samurai negro. Mas nunca reclamaram das inúmeras vezes que colocaram um branco para interpretar um personagem de outra etnia. Nunca reclamaram dos diversos filmes de ninjas loiros de olhos azuis, da Cleópatra Branquela, do Carradine como mestre chinês de Kung Fu, do Tom Cruise e o Keanu Reeves como samurais. Mas agora quando coloca uma pequena sereia negra, um samurai negro, nossa! Eu lembro quando lançou esse último samurai em 2003. Eu reclamei bagarai na época por colocarem um americano no protagonismo até em um filme de samurai. Quem não acredita, pergunta lá pro Caio que participava das lives que eu fazia. Ele estudou comigo no ensino médio. Muito provavelmente ele escutou eu reclamando sobre isso na época. Hoje até se vê algumas pessoas ou textos em blogs criticando o que foi feito em Último Samurai.
Mas na época ninguém dava a mínima. Eu criticava e só diziam que eu estava sendo radical, que é claro que vão colocar um ator famosinho de Hollywood, já que o filme não atrairia grandes públicos se fosse algum ator japonês. Enquanto isso, Hollywood apenas reduziu Hiroyuki Sanada, um puta ator dublê que já fez um monte de filme pica de ação no Oriente, pra sempre apenas ser o japa dos filmes. Mas enquanto essa gente acha tudo lindo, o branco ser tratado como um modelo a ser seguido, como padrão, e ter sempre o protagonismo, mas colocar um negro como destaque aí é lacração. Mas aí temos o outro lado da história. Vocês acham mesmo que a imunda da Ubisoft fez essa escolha simplesmente por achar foda a história do Yasuke, o samurai negro? Tem que ser muito ingênuo pra não ver que fizeram isso simplesmente pela polêmica. Porque sabiam que nesse cenário de polarização política, isso causaria grandes discussões, seu produto estaria na boca do povo, seria trend topics no Twitter, diversos canais fariam vídeos sobre, seja contra ou a favor, e pronto, um marketing que se faz sozinho. E então a qualidade do jogo em si acaba ficando em último plano. E não só isso, como eles se blindam de críticas, usando uma questão social como escudo. Automaticamente, qualquer crítica ao jogo seria taxado como racista. E agora toda essa gente que até ontem não sabiam que Power Rangers é uma versãozinha americana de séries japonesas, se tornaram historiadores, especialistas em história do Japão e grandes apreciadores de Yasuke. E como sempre na internet, todo mundo é especialista em tudo. Então um lado afirma que Yasuke nunca foi um samurai, enquanto o outro lado afirma que foi. Eu realmente assumo que não sei a resposta exata. Só posso dizer que não duvido de nada, já que Yasuke é do período de Nobunaga, um daimyo que era conhecido por não seguir as tradições. Mas assim, apesar de Nioh ser um jogão, eu sempre me incomodei sim pelo protagonista ser um ocidental branco em um jogo sobre fantasia medieval japonesa. E olha que foi um jogo feito por uma desenvolvedora japonesa, possivelmente por saberem que jogos japoneses demais têm mais dificuldade para se vender para grandes públicos no ocidente. Na moral, eu odeio essa mentalidade. E agora isso ocorre de novo, só que usando ideologia identitarista como escudo. Em prol de parecer uma desenvolvedora que se importa com diversidade, eles entregam o protagonismo para um negro, dentro de uma história onde, em teoria, o protagonista deveria ser japonês. E vamos fingir que o oriental não teve seu protagonismo roubado em inúmeras ocasiões. Como já citei, o Carradine fazendo o papel do mestre chinês de Kung Fu, os tais American Ninja, o Último Samurai, aqueles filmes de lutadores de karatê americanos que tentam passar a ideia de que eles são mais fodões que aqueles que criaram a arte. A novela global sobre japoneses sem japoneses, e a lista é gigante. Mas quando em teoria é pro oriental ter seu espaço, resolvem entregar para outro grupo racial, se dizendo ser em prol da diversidade. Mas agora ninguém quer criar um filme ou uma obra realmente focada na cultura negra, filmes fantasiosos inspirados de verdade em alguma crença africana. Mas não, sempre preferem focar em mitologia grega, nórdica, fantasia medieval europeia, falar sobre samurais. Afinal é isso que vende mais, né? Mas então cadê a preocupação social em trazer visibilidade real a outras culturas? Realmente não sou muito chegado nessa ondinha de querer colocar a diversidade racial nessas produções de época. É como se tentassem representar um período histórico, mas em um universo paralelo onde não ocorreu colonialismo, escravidão, segregação racial, conflitos internacionais. Como tentar criar um mundinho de plástico, varrer o que é inconveniente para debaixo do tapete. Prefiro muito mais esses filmes sobre gangues raciais, tipo a Gangue dos Negros contra os porto-riquenhos, que tretam contra as gangues dos chineses de Chinatown. Sinceramente, me soa muito mais interessante do que essa visão de mundo Disney que estão tentando forçar. Falam sobre visibilidade negra, mas em vez de, sei lá, fazerem mais filmes sobre o colonialismo em algum país da África, algo sobre os aborígenes australianos, falar sobre a origem do jazz, o apartheid na África do Sul, o drama dos soldados negros na Primeira Guerra, a resistência contra a escravidão no Brasil. Tá, eu sei que diversos desses exemplos dados já existem em filmes, mas são filmes e temas geralmente restritos a um nicho mais cult.
Mas se querem de fato trazer visibilidade, eles têm de se esforçar mais para tentar emplacar ideias assim, em vez de simplesmente fazer esse revisionismo barato e mudar a etnia de personagens consagrados. Estados Unidos sempre foi um país marcado por segregação racial. Não é à toa que quando surgiu o jazz, muitos discos saíam classificados como música de cor. Em outras palavras, eram rotulados de música pra gente negra. E dessa segregação racial, o mercado notou que o público negro era um mercado a ser explorado. Então existem esses diversos filmes e séries feitos para atrair e dialogar com esse público. É como se na TV e no cinema americano separassem o entretenimento para branco e para o negro. Mas muitas dessas produções acabaram se tornando um grande sucesso ao redor do mundo. Exemplos como Family Matters, Bill Cosby Show, Um Maluco no Pedaço, diversos filmes do Ed Murphy, Bad Boys, entre outros. E como falei lá no vídeo sobre a importância dos filmes de Kung Fu e a influência do cinema de Hong Kong ao redor do mundo, a população afro-americana apreciava muito esses filmes de Kung Fu, principalmente por ser um cinema que dialogava com os oprimidos. Então nos anos 70 surgiu um subgênero conhecido como Black Exploitation, que eram filmes fortemente inspirados no cinema de ação de Hong Kong, mas com atores negros e com temáticas e abordagens pensadas para o público afro-americano. E sinceramente acho que tais séries, filmes, o subgênero Black Exploitation fizeram muito mais pela visibilidade negra do que esse monte de porcaria que usa etnia como escudo. E aquela coisa, esses cirandeiros dizem querer diversidade. Mas claro, só a diversidade de blockbuster hollywoodiano. Aí não querem ver um filme senegalês, um filme iraniano, filme indiano, filme de Hong Kong, um filme ou série japonesa, um filme ou novelinha mexicana, além da síndrome de vira-lata em agir como se não existisse coisa boa no cinema nacional. Agem como se o único cinema existente fosse o de Hollywood. E claro, cabe a eles agora combater o racismo do mundo e trazer a diversidade cultural no entretenimento. Logo, os Estados Unidos, um país marcado por intensas segregações raciais, povo egocêntrico que acha que o universo gira ao redor dos States, o mesmo povo que tem a necessidade quase que adolescente de colocar tudo em sua zona de conforto. Um país conhecido por ter uma população com conhecimento geográfico patético, conhecidos por não terem a capacidade de ler legenda em filme. Um onigiri em um joguinho ou anime? Não, isso é ofensivo demais. Temos que mudar para um hambúrguer ou qualquer coisa que não bugue a mente dos americanos, fazendo-os enxergar que existem outras culturas além da deles. Assistir Tokusatsu? No way. Temos que fazer uma versão americanizada. Importar discursinho antirracista e de diversidade vindo dos Estados Unidos é o mesmo que esperar que os cariocas acabem com a corrupção do mundo. Só consigo enxergar essa turminha iluminada que se diz contra o preconceito, com discursinhos manjados vindo do progressismo importado do Zewa, exatamente como a senhorita Morello. A professora de Todo Mundo Odeia o Chris tenta sempre passar a imagem de ser pra frentex, mas sempre acaba sendo extremamente racista em suas falas. Essa gente age como se a África fosse uma coisa só, e não um continente vasto com diversas culturas e etnias diferentes. Usam de desonestidade intelectual ao agir como se o Egito Antigo fosse o Wakanda, como se os egípcios fossem um povo negro, sendo que no Egito viviam povos heterogêneos. Claro que tinham os núbios, povo negro do extremo sul do Egito próximo ao Sudão, mas também tinham egípcios com características mistas vindas do Oriente Médio e do Mediterrâneo. E agora tem oportunista usando essa polêmica de Assassin's Creed para falar que os Jomon, povo antigo do Japão, eram negros. Afinal, eles tinham pele mais escura do que a maioria dos japoneses atuais. Os Jomon eram um grupo heterogêneo e foi constatado que os Ainos de Hokkaido e o povo de Okinawa possuem uma certa porcentagem da informação genética dos Jomon, assim como grupos na Coreia do Sul e Taiwan. Esse tipo de visão rasa é um desrespeito à diversidade étnica existente no mundo, seja com os egípcios, seja com os povos orientais que não são uma coisa só e nem são todos iguais, assim como o negro também não é uma coisa só, com diversas etnias ao redor do mundo. Então todo esse mar de hipocrisia, desonestidade intelectual e indignação seletiva só me lembra como o mundo da internet é uma bosta. Sobre o lançamento de qualquer jogo da franquia Credo, um assassino,
O foco deveria ser apenas mandar a Ubisoft tomar no cu. Mas enfim, não vou aqui me estender reclamando mais das práticas dessa empresa. Mas em vez disso, virou uma rinha virtual inflamada por polarização política. A Liga Nerdola, um bando de cabaço que defendem tudo que é de podre e se consideram os paladinos que combatem a lactação, contra os iluminados e virtuosos afro-samurais albinos criados a leite com pera e ovo maltino. Mas antes uma palavrinha do patrocinador. Muito obrigado a todos vocês. Vocês ajudam a tornar esse canal possível. Então, esses foram os questionamentos de hoje. Se por um acaso gostaram dessa bagaça, metam um Rider Kick no joinha, se inscrevam no canal e por que não mandar esse vídeo pros seus amiguinhos ou postar naqueles grupinhos de videogameiro. Afinal, engajamento criado por gente me xingando nos comentários não se faz sozinho, né? Até o próximo vídeo. Fui!